Você não sabe o que não sabe. Como planejar e construir sua carreira sendo ambicioso. Hoje vamos abordar este curso completo. E eu quero que todos que estão mirando extremamente alto em suas carreiras tenham um guia completo e uma forma muito estratégica de construir um plano mestre para a sua carreira e também para a sua vida. Isso deve ser para o 0,1%. Isso não é para todo mundo, mas se você passar por isso e se você fizer o esforço de construir um plano mestre para si mesmo, e hoje você vai aprender como isso funciona. Então você estará muito à frente da maioria dos seus concorrentes de referência. Então, o que vamos falar é rapidamente sobre o meu histórico, depois como criar uma visão e um plano mestre para a sua vida. Como escolher o que estudar, se é que deve estudar e como conseguir qualquer emprego que você quiser. Então, como escolher uma universidade, se você deve fazer um MBA ou não, como tirar boas notas, como fazer os estágios certos, como participar de atividades extracurriculares. Então, por exemplo, começar um pequeno negócio paralelo ou fundar um clube estudantil, algo assim. Depois queremos nos aprofundar em algumas das profissões que eu acredito terem um alto potencial de te deixar extremamente rico e bem-sucedido e geralmente servem como base para uma carreira sólida. Essas são banco de investimento, consultoria, private equity, venture capital, big tech e startups. Vamos analisar todas elas e seus prós e contras. Em seguida, como alcançar um patrimônio líquido de US$ 1 milhão americanos antes dos 30 ou 35 anos, dependendo de quantos anos você tem neste exato momento. Então, vamos falar sobre carreiras, negócios paralelos, investimentos, condicionamento físico, especialização, diversificação geográfica e networking. E por último, como se tornar um bilionário e quais são os melhores setores para trabalhar a longo prazo. Então, temos muito assunto para abordar. Vamos direto ao assunto. Primeiramente, um pequeno aviso. Com certeza eu teria feito algumas coisas de forma diferente, sabe? Se eu voltasse, digamos, uns 15 anos, eu estava completamente perdido. Com certeza haveria coisas que eu poderia ter otimizado, mas naquele momento eu não sabia o que eu não sabia. Então, eu não sabia que antes de entrar na universidade eu já poderia ter feito alguns pequenos estágios aqui e ali. Eu não sabia que era possível, quando você tem 18, 19, 20 anos, já começar um negócio. Eu não sabia qual era o processo. Eu não sabia o que eu poderia ter feito em paralelo à escola, à universidade, aos estágios, como aproveitar tudo isso ao máximo. Eu também não sabia pensar corretamente na progressão da carreira. Então, qual deveria ser meu primeiro emprego? Qual é o segundo, o terceiro, quais portas se abrem e quais outras se fecham quando eu aceito um determinado emprego? No final, tudo acabou dando certo, ou pelo menos até agora, mas com certeza há coisas que eu poderia ter otimizado. Então, ter um plano mestre para sua carreira e para sua vida em geral é a principal coisa que vai te diferenciar de 99% da população. Se você perguntar para qualquer pessoa por aí, provavelmente ela não tem esse tipo de plano mestre, o que é um grande erro. Algumas pessoas simplesmente têm a sorte de ter, sabe, pais ou parentes que as orientam, sabe, elas têm um tio que trabalha em banco de investimento ou que fundou uma empresa de muito sucesso. Então elas recebem esse tipo de conselho de graça e na mesa de jantar. Mas a maioria das pessoas não recebe. E aí você tem alguns serviços por aí, serviços de carreira que vão te orientar, mas a maioria deles é bem cara. Então nem todo mundo pode pagar por isso. Então isso aqui é totalmente gratuito. Não tem. Nada está atrelado a isso. Só estou tentando deixar as coisas mais justas aqui, tá? Então isso também significa que suas chances de alcançar um alto patrimônio líquido diminuem drasticamente se você não tiver um plano mestre de carreira. É fundamental ter um plano estratégico para definir onde quer chegar e o que deseja alcançar. E obviamente, quanto mais cedo você começar, melhor. Então, depois deste vídeo, não há mais desculpa de que você não sabe como planejar os próximos passos da sua vida. E por último, também uma observação importante. Isso não é só para quem estuda na área de negócios. Falamos de carreiras na área de negócios, no sentido mais amplo,
Então, isso não é para, sabe, pessoas que querem trabalhar com medicina a vida toda. Provavelmente não há conselhos valiosos o suficiente neste vídeo para você, mas isso é para pessoas que se veem na área de negócios de alguma forma. Elas querem trabalhar em uma empresa ou abrir um negócio. Portanto, mesmo sem estudar administração, isso ainda é muito valioso para você. Vou falar brevemente sobre meu histórico. Quem é o apresentador de hoje? Kevin, sou eu. Eu crio e invisto em empresas de tecnologia por toda a Europa e China. Principalmente focado em fintech, Web3 e cripto e economia de criadores com meus investimentos e meu portfólio. No passado também trabalhei muito com empresas e as ajudei a entrar no mercado chinês, seja como investidor anjo, ou seja, eu investia nessas empresas, ou simplesmente como um serviço que eu vendia para essas empresas. Sim, quero dizer, vamos destacar algumas coisas que talvez sejam importantes para essa conversa. Sou professor convidado em algumas universidades, então falo sobre temas como este com bastante frequência, na frente de muitos estudantes ambiciosos. Faço parte de alguns programas de MBA onde ensino e atuo como professor convidado. Então eu conheço meio que as perguntas típicas que geralmente surgem nesse contexto. Já trabalhei em vários lugares tradicionais antes, empresas bem tradicionais, de carreira muito competitiva. Então eu costumava trabalhar em consultoria de gestão. Também tive uma breve passagem pelo setor bancário. Trabalhei em uma grande empresa de incubação de startups e venture capital. E claro, também atuei como fundador. Quando não estou trabalhando, geralmente estou me exercitando. Então, como criar uma visão e um plano mestre para a sua vida? Isso é realmente muito importante, digamos assim, mensagem para você logo no início desta apresentação. Então, ter uma visão bem articulada e um plano mestre para a sua carreira, como já sabemos, vai te colocar à frente de 99% dos seus pares. Agora, como você faz, como você define uma visão e um plano mestre assim? O que eu sempre recomendo fazer é primeiro definir uma visão para 10 anos e pensar nessa visão de 10 anos como algo um pouco abstrato, sabe? Então você não vai saber se em 10 anos você vai trabalhar como vice-presidente sênior ou como CEO, CFO. É muito difícil prever esse tipo de coisa, mas o que eu quero que você faça é sentar e pensar sobre onde você estará mais ou menos em 10 anos. E isso inclui a sua situação pessoal. Então, em que país você vai morar ou serão vários países? Você vai, sabe, oscilar entre várias cidades, ter vários apartamentos? Você é casado ou não? Quanto tempo você quer dedicar ao trabalho neste momento da sua vida? Então, todas essas são perguntas importantes, mas claro, também pense no lado dos negócios. Então, algumas coisas importantes que você deve ser capaz de responder são: em 10 anos você estará empregado ou não? Você trabalha por conta própria ou tem o seu próprio grande negócio com, sabe, milhares de pessoas? O que, claro, também significa muita responsabilidade para você. Você está almejando um patrimônio líquido de 1 milhão, 50 milhões, 5 bilhões? Onde você se vê? Essas são as perguntas que tentamos responder para a visão de 10 anos. Então, o que fazemos é dividir isso, certo? Então, você tem sua visão de 10 anos e divide em 3 visões de 3 anos, certo? Então, aproximadamente 10 anos. Se você juntar esses 3 blocos e se perguntar, ok, eu sei qual é a minha visão de 10 anos para os próximos 3 anos. O que eu preciso fazer para dar um grande passo em direção a isso? Ok, então para os próximos 3 anos, quero dizer, você já pode planejar muito mais, de uma forma muito mais detalhada. Você pode pensar, se está estudando agora, quando vai terminar os estudos? Qual deve ser o primeiro emprego que realmente te prepara para a visão de 10 anos que você busca? E assim sucessivamente, você pode detalhar mais. Então, obviamente, alguns de vocês já devem ter adivinhado, né? O que você faz é pegar essa visão de 3 anos e dividi-la em incrementos de 1 ano. Então você se pergunta, ok,
sabendo da minha visão de 10 anos, da minha visão de 3 anos, o que eu preciso fazer nos próximos 12 meses para chegar lá. Então, essencialmente, você vai do macro para o micro e vamos aprofundar um pouco mais nisso nos próximos slides. Então, muitas vezes, quando converso com as pessoas sobre isso, elas me dizem: eu realmente não sei qual é a minha visão, sabe, 10 anos, onde vou estar nos próximos 10 anos. Isso parece tão distante, como diabos eu deveria saber onde vou estar? E a questão é que você precisa começar a pensar sobre isso. E o que eu sugiro é que você realmente reserve um fim de semana ou reserve, sabe, um sábado. Você se senta, pega uma boa xícara de chá ou whisky ou o que você preferir e pega um caderno e começa, sabe, a anotar ideias de como você se vê no futuro. E realmente pensa sobre isso de uma forma bem ampla. Então você deve ter respostas para, sabe, se você está em um relacionamento, se você é casado, filhos, todas essas coisas. Tudo isso é importante considerar na sua trajetória de longo prazo. Você está empregado ou não? Você é um empreendedor ou não? Você tem 5 funcionários? Você tem 5.000? Qual é o seu patrimônio líquido, mais ou menos? Você está viajando muito ou fica mais em um só lugar? Vários apartamentos ao redor do mundo ou só uma casa grande com Wi-Fi e pronto? Essas coisas eu quero que você anote e não existe certo ou errado, é só um retrato do que você está imaginando para si mesmo agora. Um, e o que eu disse aqui é que eu também gosto de começar pelo macro, certo? Comece por essas grandes questões sobre sua situação pessoal, filhos, casamento e assim por diante. E então vá afunilando, sabe? Entrando mais nessa área de carreira. Pense em qual setor você gostaria de trabalhar ou quais são os 5 setores. Ou talvez você nem saiba disso, mas pelo menos pode dizer: ok, nesses setores eu não quero trabalhar, sabe? Indústria do tabaco, petróleo e gás, super chato. Eu nunca quero trabalhar lá. Então apenas anote isso. Também é legal. E talvez uma sessão não seja suficiente, sabe? Então talvez você perceba: ok, passei o meu sábado inteiro pensando nisso e parece que não avancei em nada. Confie, você avançou sim. Se repetir o exercício na próxima semana, terá mais clareza no pensamento. Então é isso que eu faria. E foi isso que eu fiz, na verdade. Bom, há cerca de 10 anos. Então, na verdade, para mim é engraçado porque agora, enquanto estou gravando este vídeo, estou no final do meu primeiro ciclo de 10 anos. É louco pensar nisso. Sempre pareceu que, sabe, isso é uma eternidade, mas não é. Chega muito mais rápido do que você imagina. Então é isso. Agora, o que você pode fazer é, uma vez que você tenha definido isso, ok, agora pulamos basicamente para os planos de 1 e 3 anos. Então você tem seu plano de 10 anos, como eu já disse, você afunila isso, pensa em qual é a visão de 3 anos baseada na sua visão de 10 anos e qual é a visão de 1 ano. O que eu quero que você faça é então colocar essas coisas em um plano de ação, em uma linha do tempo, um gráfico de Gantt como este aqui. Então é uma ajuda visual a mais para você e te ajuda a, sabe, visualizar as coisas. Agora, isso é só a ponta do iceberg, beleza? Então vamos pensar que você tem esse gráfico de Gantt e você sabe, tipo, primeiro eu quero terminar meus estudos, preciso fazer mais 2 ou 3 estágios. Depois eu quero montar um negócio paralelo na área de SaaS. Depois quero começar isso como meu primeiro emprego, blá blá blá. Você tem isso. Isso é só a ponta do iceberg. O importante agora é agir em cima disso, certo? E isso geralmente vai ser feito estabelecendo marcos, tendo metas semanais, criando alguma forma de se cobrar. Algumas pessoas precisam de um mentor para fazer isso, outras conseguem se motivar sozinhas. Então, seja lá o que funcionar para você, você precisa descobrir, porque só ter essas coisas no papel não vale nada. Você precisa agir em cima disso. Então, eu gosto muito, por exemplo, de usar meu calendário. Eu coloco quase tudo no meu calendário.
Sabe, eu tinha esse objetivo de melhorar meu chinês no ano passado, por exemplo. Então eu bloqueei um tempo no meu calendário para estudar chinês. Eu lembro que todo sábado de manhã eu tinha um bloco de tempo para pesquisar, descobrir novas palavras em chinês, colocá-las no meu aplicativo de aprendizado de vocabulário e estudá-las, sabe? E então, todo meio-dia, quando eu fazia minha pausa do trabalho, eu também repetia o vocabulário. Então você precisa, para mim, isso funcionou desse jeito. Outras pessoas usam, sabe, o Notion, o Evernote ou outras ferramentas. O que funcionar para você está, ótimo, beleza? E agora que você tem essa visão e esse plano mestre, digamos, esse gráfico gigante, sabe? Isso é só um retrato de onde você quer chegar. Não é nenhum crime se isso mudar, beleza? Então, se o que eu fiz, na verdade, é que eu também uso muito o Evernote. Assim eu posso voltar e olhar para planos mestres que eu criei há 6 anos. Eles são completamente diferentes em alguns aspectos do meu plano mestre atual, beleza? Então isso vai mudar. Talvez este ano você pense, beleza, eu quero começar uma grande carreira em banco de investimentos. E como parte disso, um dos meus próximos passos no meu plano mestre é fazer um estágio em banco de investimentos. Agora, talvez em 6 meses você tenha feito seu primeiro estágio. Adivinha? Você percebe que odeia isso. Então você precisa adaptar seu plano mestre. A parte boa, porém, é que você pode voltar e olhar, sabe? Vamos dizer que em 10 anos você olhe para o primeiro plano mestre que criou. Você vai se surpreender com quanto as coisas mudaram. E também é algo para te fazer se cobrar, porque com a idade a gente fica mais realista. E isso é bom de certa forma. Meio que ajuda a gente a funcionar bem nessa sociedade e assumir responsabilidades. Mas isso também é muito perigoso para quem tem grandes ambições. Porque se você disser para alguém hoje que quer se tornar um bilionário, que quer ser uma das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, que quer ser o próximo Elon Musk, as pessoas vão dizer que isso é loucura. Não tem uma única pessoa que vai te dizer para ir em frente. E o que eu vejo com muita frequência é que as pessoas, sabe, com quem eu costumava andar quando tinha 17, 18, 19 anos, tinham esses grandes sonhos. E aí, a cada ano que a gente se encontrava, eles diminuíam seus sonhos porque se tornavam mais realistas. E ter um plano mestre, construir um plano mestre bem cedo na vida, mostra quais sonhos você teve em algum momento da sua vida e que talvez você tenha desistido de alguns deles. Então a mensagem é para você continuar extremamente infantil, sabe? Manter esses sonhos que você tinha quando era muito jovem e não se tornar mais realista. Você pode dizer, e se não der certo e a probabilidade for tão pequena? E daí? Qual é o problema? Claro que é pequena. É por isso que nem todo mundo vai conseguir. Então continue sendo infantil, mire nas estrelas, responsabilize-se e olhe para esses planos mestres que você fez no passado e pergunte a si mesmo: você está se tornando realista demais? Você está mirando baixo demais? Se sim, isso é um mau sinal. Se eu olhar para meus planos mestres de 10 anos atrás, eles eram completamente megalomaníacos. Eles ainda são, até hoje. Como escolher o que estudar se é que deve estudar algo? Então esse é o primeiro passo, certo? Alguns de vocês podem ser bem jovens. Se você tem 16 ou 17 anos, ainda não estuda. Alguns de vocês ainda estudam. E alguns de vocês já passaram dessa fase. Então, para vocês, a única coisa possível é fazer alguns estudos online, além do que já fizeram ou estão fazendo, ou algo como um MBA. Agora, antes de tudo, quanto à pergunta, você deve estudar ou não? Basicamente, você está avaliando riscos. Então, isso é ter uma margem de segurança versus correr um risco e apostar tudo. Para mim, eu sempre preferiria ter uma pequena margem de segurança, porque no mundo de hoje, ter estudado algo significa muito para muitos empregadores. Então, especialmente se você não vem de uma família muito rica e as pessoas podem
podem te dar segurança, estabilidade financeira e proteção se você cair. Faz sentido ter algo assim, sabe? Ter estudado alguma coisa e pelo menos ser capaz de ter um emprego que pague 30, 40, 50 mil por ano. Se as coisas não derem certo de jeito nenhum. Agora, esse não é o único motivo. Para mim, pessoalmente, acho que a época de estudar é um ótimo momento para explorar, seguir em diferentes direções, fazer vários estágios diferentes, tudo isso enquanto você adquire muito conhecimento em uma área pela qual espero você seja apaixonado. Não existe lugar melhor para fazer networking e construir essa rede inicial que provavelmente vai te levar muito longe na sua carreira do que uma universidade. Então, esses foram todos os motivos pelos quais eu sempre soube que queria estudar e queria levar esses estudos a sério e não vê-los como, sabe, bebedeira, diversão com garotas ou qualquer outra coisa, mas sim como uma forma de explorar e começar a construir uma base sólida sobre a qual eu poderei erguer um arranha-céu. Agora, há algumas pessoas que têm ideias brilhantes de startups, certo? Há pessoas famosas como Mark Zuckerberg, que largaram a faculdade e decidiram seguir com suas empresas. Um, Essa é uma decisão que você precisa tomar no momento, sabe? Você precisa pesar o custo de oportunidade de cada decisão. Mas desde o começo, quando você me pergunta sobre a pessoa comum, se ela deve estudar ou não, eu acho que sim. Agora, há muitas pessoas por aí que vão te dizer para não estudar e, sabe, se jogar de cabeça, virar um empreendedor. Veja, essa é uma opinião comum e até soa interessante. Para mim, isso não faz muito sentido. E olhando para os fatos, os benefícios desses estudos ahm, me mostram que é uma coisa boa de se estudar. Agora, às vezes você precisa ter um pouco de cautela com o lado financeiro das coisas. Eu entendo o argumento de que, por exemplo, nos Estados Unidos, em algumas universidades, quero dizer, você se endivida com dívidas extremamente altas. Essas são situações que você precisa aprender a lidar. Aqui na Europa, pagamos apenas algumas centenas de dólares por ano na universidade. Quero dizer, esse é um benefício incrível que temos. Então, se você está nos Estados Unidos, tudo bem, você precisa pensar: quais são as suas opções? Você quer assumir essa dívida? Você quer ir para outro país? Mas, de modo geral, eu recomendaria estudar pelos motivos que acabei de mencionar. Ahn, Agora, o que você deve estudar? Essa é, claro, a próxima grande pergunta. E a resposta é que não importa muito desde que não seja alguma daquelas matérias a evitar. E que seja algo pelo qual você tenha uma paixão razoável, ou pelo menos que você consiga se tornar um dos melhores alunos. Agora, muitas pessoas não têm uma paixão, sabe? Não é como se elas saíssem da escola e dissessem: ah, com certeza eu amo matemática, quero estudar matemática, ou eu amo negócios. Eu, sabe, com certeza essa é a única coisa que eu quero estudar. A maioria das pessoas realmente não tem isso. Então, eu entendo que pode ser difícil, sabe? Encontrar uma área para estudar só com base na sua paixão. Por isso, você deve se perguntar onde pode se sair bem, sabe? E a maneira de fazer isso é acessando os sites de diferentes universidades, olhando o material dos cursos e começando a se interessar um pouco por isso. Além disso, o YouTube. Quero dizer, há tantos, se você digitar engenharia mecânica, economia e assim por diante, você vai encontrar várias aulas de pessoas explicando para estudantes que estão estudando essas matérias. Pergunte a si mesmo: você consegue se interessar por isso? Se imagina fazendo isso? Ou é algo com o qual você realmente teria muita dificuldade e provavelmente estaria entre os 50% inferiores dos formados? Agora, como podemos agrupar essas áreas de estudo? Em geral, eu diria que você tem generalistas, generalistas sofisticados, como eu gosto de chamar, e especialistas. Então, generalistas para mim são negócios ou economia, administração. Hoje em dia, eles usam nomes sofisticados para o que é basicamente administração de empresas. Alguns chamam de gestão internacional, tanto faz.
Se fizer isso, será um generalista extremo. O mesmo vale para direito. E quanto aos generalistas sofisticados? Essas são matérias como matemática, ciência da computação, engenharia, física, que se tornaram populares nos últimos anos. E grandes empresas, como bancos de investimento, por exemplo, começaram a recrutar talentos desses grupos, mesmo que as pessoas desses grupos de talentos não vão fazer nada relacionado à física, por exemplo, no banco de investimento. Mesmo assim, essas áreas de estudo estão sendo vistas como áreas que ensinam um certo modo de pensar. Isso será útil para o que você vai fazer nesse trabalho, como trabalhar em banco de investimento, por exemplo, ou em consultoria. E então você tem os especialistas. Quero dizer, essas pessoas são especialistas, e isso realmente, sabe, arquitetura, medicina, psicologia, você pode fazer algo em digamos, você tem uma chance. Sempre existe a possibilidade de entrar, digamos, em private equity, venture capital ou algo assim como arquiteto. Isso é extremamente atípico, ok? E você realmente vai precisar se esforçar muito para conseguir isso. Se você é formado em matemática, todo banco de investimento, private equity e venture capital está procurando por você. Eles adoram profissionais assim. Agora, dentro dessas áreas, é claro, há muitas diferenças aqui. Psicologia, engenharia, direito, são mundos completamente diferentes. Novamente, o que eu sugeriria é que você olhasse esses materiais dos cursos e também observasse as pessoas que estão estudando essas coisas. Hoje em dia somos abençoados com ferramentas como o LinkedIn. Então é extremamente fácil entrar online, checar o LinkedIn e ver quem está estudando esse tipo de coisa. Como elas são e quais estágios elas fizeram, isso parece divertido para você ou é algo que você realmente não quer fazer? Então siga a partir daí. Agora, quais matérias você deve evitar? Existem algumas matérias que te ensinam coisas que realmente não têm nenhuma perspectiva profissional. Então, muitas dessas ciências sociais, infelizmente, são essas matérias sociais que vão te ensinar coisas ótimas, mas você não vê ninguém conseguindo um ótimo emprego com esse tipo de matéria. Então é por isso que o que eu faria é que eu sempre observaria. Primeiramente, você pode perguntar para a universidade. A universidade geralmente é muito clara sobre quais opções de carreira você terá com determinada matéria que você vai estudar lá. E também verifique por conta própria, sabe? Converse com as pessoas que estudam lá, olhe no LinkedIn, veja onde as pessoas que estudaram isso há 3 anos atrás acabaram indo parar. Sim, então na maioria das principais carreiras que temos em mente, seja se você quiser trabalhar em banco, entrar em private equity ou começar algo por conta própria, você vai precisar de algum tipo de conhecimento em negócios. Mas isso não deveria, sabe, fazer você estudar administração, economia ou gestão. Se você estudar ciência da computação e realmente não tiver nenhuma noção de negócios, confia em mim, você vai conseguir adquirir esse conhecimento em poucas semanas. Por exemplo, se você começar em uma empresa como JP Morgan ou Morgan Stanley, eles têm cursos intensivos específicos, eles têm bootcamps pelos quais fazem você passar se você não for formado em negócios. Isso vai te ensinar todo esse tipo de coisa, como calcular a TIR, como montar um fluxo de caixa descontado e assim por diante em poucas semanas. E normalmente, se você consegue dar conta de um curso, sabe, como matemática ou engenharia, você também consegue lidar com esses conceitos de negócios. Então, essa é a longa história sobre o que você deve estudar. Na verdade, só há 4 fatores que determinam se você vai conseguir o emprego dos seus sonhos. E claro, também existem alguns fatores subjetivos, mas os 4 principais fatores são a universidade, o nome da universidade, o quão prestigiada ela é, qual é o ranking da universidade, as notas, como você se saiu durante os estudos, os estágios que você fez durante a faculdade e as atividades extracurriculares, o que você fez além das aulas. Há também fatores mais subjetivos que abordaremos em breve.
Agora, fatores subjetivos podem ser algo como networking. Você se saiu bem em termos de networking durante a universidade? E claro, em algum momento você também precisa mandar bem nas entrevistas. Mas primeiro, vamos falar um pouco sobre networking. A pergunta mais comum que eu recebo é: eu sou apenas um estudante ou sou um cara muito jovem no começo da minha carreira? Como diabos eu devo fazer networking, oferecer valor para o contato que quero abordar, certo? Porque é isso que as pessoas sempre dizem: ofereça valor. Agora, é claro, você pode oferecer valor. O valor que você oferece é que você é muito jovem, conhece seu público e tem muito tempo. E pessoas que têm, digamos, 50, 60 anos, na maioria das vezes, são essas as pessoas com quem você realmente quer fazer networking. Porque eles estão em um ponto da carreira em que estão pensando em retribuir, sabe? Em que não trabalham tão duro quanto provavelmente trabalhavam na faixa dos 30 e dos 40 anos e talvez já tenham filhos, mas que já cresceram. Ao chegar aos 50 ou 60 anos, você desacelera e pensa em como retribuir. Essas pessoas são ideais para networking. Ao mesmo tempo, essas pessoas já são tão mais velhas que não entendem mais o que está acontecendo com o público de 20, 30 anos. Então você pode ajudá-las com isso. Você está em uma universidade, pode ter acesso a estudantes e professores, pode assistir a aulas diferentes e pode, sabe, fazer com que as pessoas respondam pesquisas sobre alguma coisa. Você pode se voluntariar para, sabe, fazer certas tarefas de pesquisa, por exemplo. E todas essas coisas são extremamente apreciadas por pessoas que não têm tempo e não têm uma rede de contatos entre esse público jovem. Um, Quando você faz networking, aproveite as redes sociais. Então, um, de novo, né, o LinkedIn é uma ferramenta tão boa para simplesmente entrar na internet, ver quem são as pessoas de certa idade em um setor que me interessa e tentar, sabe, entrar em contato com elas. Isso também é um jogo de números. Então, se você entrar em contato com 100 pessoas, com certeza 10 ou 15 delas vão responder e isso provavelmente vai levar a alguma coisa. Mas se você mandar mensagem para apenas 10 pessoas, aí você pode ter azar, nenhuma delas vai responder, ou uma delas vai dizer desculpe, não estou interessado. Aí você sabe, você vai para casa deprimido e não consegue um mentor. É um jogo de números, então certifique-se de fazer um esforço para entrar em contato com uma quantidade suficiente de pessoas. Agora, em seguida. É claro, precisamos mandar bem nas entrevistas. Mas vamos falar sobre isso depois. Sobre como se sair bem nas entrevistas nesses diferentes tipos de indústrias que você pode ter interesse. Certo, então o primeiro passo nós sabemos, ok, esses são os 4 fatores que importam: a universidade, as notas, os estágios e as atividades extracurriculares. Como podemos acertar nesses 4 fatores? Como escolher uma universidade? Fazer um MBA vale a pena? Vamos discutir isso também. Existem rankings de universidades, então confira esses rankings. Você quer saber se sua universidade está bem ou mal no ranking? Quando comecei meus estudos na Universidade de Mannheim, eu sabia que essa é a universidade que, por muitos anos consecutivos, foi classificada como o melhor lugar para estudar administração de empresas na Alemanha e às vezes também na Europa. Então eu estava razoavelmente certo de que, se eu fosse para lá, eu poderia conseguir um emprego. Há universidades-alvo, mas eu não sabia disso aos 18 anos quando me candidatei às universidades. Mas existem universidades-alvo para certas indústrias, então fundos de private equity podem contratar apenas de 3, 4, 5 universidades diferentes em um país. O mesmo ocorre com bancos de investimento e consultorias. Eles entram em contato com essas universidades, eles fazem eventos lá e tentam recrutar talentos dessas universidades. Se você vai para uma universidade diferente dessas, isso não significa que, sabe, você não tem chance nenhuma de conseguir o emprego dos seus sonhos, mas torna tudo significativamente mais difícil. Então, por que não verificar primeiro se a universidade para a qual você está se candidatando é uma universidade-alvo ou não? Basta pesquisar no Google que você encontra. Existem fóruns como Wall Street Oasis.
Esses caras são obcecados, sabe, em encontrar as universidades certas para conseguir empregos em finanças, por exemplo. Ahn, Mesma dica, confira os perfis do LinkedIn dos formados. Então entre na internet, veja que essa pessoa estudou na Universidade de Harvard. Ok, que tipo de emprego essa pessoa conseguiu? Ahn, Truque extremamente fácil e você pode aplicar isso em várias situações ao construir sua carreira. Converse com as pessoas também. Vá à universidade se puder, desde que não seja em outro país. Vá até lá e passe um dia no campus, converse com alguns estudantes, tente ver se você gosta de lá. E também esteja atento às diferenças entre universidades privadas e públicas. Especialmente na Europa, se você for para uma universidade pública, na maioria das vezes é extremamente barato. Ahn, mas barato não significa pior. Existem muitas universidades privadas que não oferecem o valor que uma universidade pública te daria na Europa, por exemplo. Então, tente ter uma noção disso. Às vezes, se você vai para uma universidade privada, o que você realmente está comprando é uma rede, sabe? Uma rede de empresas que de alguma forma patrocinam essa universidade ou fazem negócios com essa universidade. Então, você, como alguém que paga mensalidades extremamente altas por essa instituição privada, meio que está comprando o acesso a essa rede. E você, sabe, você tem uma boa noção de que vai conseguir um emprego depois de se formar nessa universidade privada. E por fim, candidatar-se a várias universidades. Dê a si mesmo algumas opções. É extremamente importante poder escolher entre alternativas. Então você não deve simplesmente escolher, sabe? Escolher essa só porque é a sua favorita, mas se dê algumas opções caso a sua prioridade A não funcione. Você deve fazer um MBA ou não? Bem, isso depende de muitos fatores. Existem muitas situações de vida diferentes em que um MBA faz sentido e outras em que não faz sentido nenhum. Um, Então, normalmente as pessoas fazem isso em algum momento mais avançado em suas carreiras, sabe? Quando elas têm, digamos, 20, 26, 27, 28 anos, ou mais, até uns 35 anos ou algo assim, as pessoas decidem fazer um MBA. Para mim, as perguntas que eu faço para descobrir se eu quero fazer um MBA são, antes de tudo, você estudou algo relacionado a negócios ou não? Se você estudou algo que não é relacionado a negócios e nunca fez nada relacionado à gestão no seu trabalho, já pode ser uma boa ideia fazer um MBA para ter essa experiência. Se você estudou algo relacionado a negócios, isso não significa que um MBA não tenha valor. Um MBA te dá muito prestígio se você fizer em uma das melhores universidades, também te proporciona networking. Essas são as duas principais razões, eu diria. Claro que você aprende um pouco, mas às vezes isso pode ser deixado de lado. E também te dá tempo para tentar outra coisa, né? Isso te dá mais ou menos 1 ou 2 anos fora do mercado de trabalho e a chance de ser estudante de novo. Minha segunda pergunta é: você quer mudar de carreira? Às vezes acontecem esses casos de pessoas que começam em uma área de carreira e depois querem mudar para outra coisa. Elas começaram em consultoria, fizeram isso por um bom tempo e agora querem mudar para a área de banco de investimento, mas não deu certo. Elas tentaram alguns bancos de investimento, mas não foram aceitas. Então pode ser uma boa ideia fazer um MBA, fazer um estágio de MBA em um banco de investimentos e depois se candidatar de novo, e aí geralmente vai dar certo. Ahn, por fim, precisa dar mais prestígio ao seu currículo? Como eu disse, esse é um dos principais motivos das pessoas entrarem, ahn, fazem MBA para ter um nome de peso no currículo. Ahn, e isso leva a outra recomendação. Só faça MBA nas melhores escolas de negócios. Não faz sentido pagar tanto dinheiro por uma escola de negócios que ninguém nunca ouviu falar. Então eu miraria em Howard, Stanford, Wharton, ou pelo menos, sabe, equivalentes à Ivy League em outros países, tipo a INSEAD, ou se falarmos de Ivy League, algo como Columbia.
as pessoas simplesmente conhecem esses nomes. E sim, você paga um pouco mais, mas pelo menos você tem um nome no seu currículo que as pessoas vão reconhecer. Para mim, pessoalmente, eu obviamente também estou nessa faixa etária em que faria sentido pensar em um MBA e eu realmente pensei muito sobre isso. O engraçado é, ou a situação privilegiada que eu tenho é que não faz sentido nenhum. Tá indo bem demais, sabe? Um MBA também é sempre algo que, sabe, se as coisas não estão indo do jeito que você gostaria, então, ok, faz um MBA. Dê a si mesmo 1 ou 2 anos para se reorientar. Sabe, faça um novo, tipo, elabore um novo plano de jogo e então comece a trabalhar de novo. Para mim, meio que tudo funcionou do jeito que eu queria nos últimos anos. E fazer um MBA meio que me atrasaria. Um, Pois tem várias outras oportunidades de trabalho no momento, mas talvez no futuro, se eu sentir vontade de voltar para a universidade e tirar um tempo, eu possa considerar um MBA novamente. Claro, aí eu teria que entrar em uma das melhores escolas de negócios para fazer MBA, o que não é fácil. Como tirar boas notas, certo? Então agora escolhemos a universidade. Agora você está em uma universidade, você precisa tirar boas notas. Bem, essencialmente eu não sei. Não sou especialista nisso. Vou ser extremamente franco. Eu me saí bem, eu diria. Então eu estava meio que entre os poucos por cento melhores, mas nunca estive, sabe, entre os 5% melhores ou algo assim na minha universidade. Meus pontos fortes sempre foram fazer muitas outras coisas paralelamente, montar negócios, fazer estágios excelentes, mas tirar boas notas não era um deles. No entanto, há muitos recursos sobre isso. Então você vai encontrar facilmente recursos online, no YouTube, há centenas. Então é só pesquisar no Google. Existem métodos de aprendizagem muito sofisticados. Então é fácil pegar o ritmo. Mas fica um alerta, e isso também é algo que eu gostaria de ter sabido quando comecei minha jornada. A universidade não é mais como a escola. Tem uma anedota engraçada em que um professor, acho que foi até na nossa universidade, perguntou para as pessoas na primeira aula, quando eles chegaram pela primeira vez na universidade, perguntou para eles: quem de vocês estava entre os 10% melhores da turma na escola? E meio que todo mundo levantou a mão, sabe? E todo mundo ficou olhando em volta. Tudo bem, o cenário aqui é outro, certo? Especialmente se você está em uma dessas universidades muito seletivas. É o topo do topo. Então, o que você acha? Você vai simplesmente continuar aprendendo, estudando do jeito que fazia antigamente na escola? Não, agora é um tipo diferente de competição. E normalmente as universidades têm esse sistema de avaliação onde tentam colocar você em uma distribuição normal. Então a maioria das pessoas vai ser mediana e só algumas que se saem extremamente bem vão estar na ponta direita da distribuição normal. Como escolher os estágios certos? Isso também é algo sobre o qual as pessoas normalmente não têm ideia quando constroem seus planos de carreira. Um, Importa muito o tipo de estágio que você faz para conseguir os empregos que você almeja. Eu sempre digo que você deve buscar fazer de 3 a 5 estágios ao longo de 3 anos. Se você está estudando por 3 anos, faça de 3 a 5 estágios. Eu fiz 6 e isso não me prejudicou em nada. Você pode estudar bastante durante o semestre e depois fazer estágios nas férias do semestre sem problema nenhum. O ideal é que você mantenha esses estágios por, digamos, 3 a 6 meses. Eu acho que 3 meses é a duração ideal, porque permite que você tenha uma boa visão geral do que está acontecendo na empresa e ainda, sabe, permite que você faça vários outros estágios. Enquanto que se for meio ano, isso já é, sabe, bastante tempo. Qualquer coisa acima de meio ano já é tempo demais. E qualquer estágio de um mês, ok, isso é meio uma piada. É legal conhecer as pessoas, mas você entra e basicamente já sai de novo. Agora, o objetivo durante um estágio geralmente é, antes de tudo, aprender. É uma indústria e empresa totalmente novas para você, com muitos aprendizados pela frente.
Faça networking, conheça o máximo de pessoas possível, especialmente aquelas que podem, você sabe, te ajudar e impulsionar sua carreira no futuro. E consiga uma oferta de emprego. Então, o ideal é que você saia dessa empresa e essas pessoas digam para você: Ei, Sr. Kevin, se você precisar de um emprego assim que se formar, por favor, bata na nossa porta. Ficaremos felizes em te fazer uma oferta. Isso te dá uma certa segurança, porque mostra que, ok, eu já tenho isso, sabe? Mesmo que não seja a empresa dos seus sonhos, eu já tenho isso garantido. Isso é bom. E ao mesmo tempo, isso te dá um ótimo leque de opções. Ahn, Mais uma vez, esse ponto de checar os perfis do LinkedIn é, de novo, um dos melhores truques que você pode fazer se você sabe que quer entrar na área de banco de investimento. Vamos supor que você queira ir para o Goldman Sachs. Confira alguns perfis de pessoas que estão trabalhando atualmente no Goldman Sachs. Eles têm todos os estágios deles lá, então você vê exatamente o que é possível. Faça uma lista no Excel, anote todos os estágios que esses caras e garotas fizeram. E aí você sabe, ok, esse é o meu leque de opções. Esses são os estágios que eu posso fazer. Se eu fizer eles, pelo menos vou ter uma chance de participar das entrevistas. Qual deve ser o meu primeiro estágio? É uma pergunta muito comum que eu recebo de muitos estudantes jovens que estão começando, e a minha opção favorita é trabalhar em uma startup. Seu primeiro estágio, você provavelmente vai fazer ou antes de começar seus estudos, ou digamos depois de meio ano. Nesse ponto, você realmente não sabe nada e não ajuda ninguém. Então, será muito difícil conseguir um estágio em banco, private equity, venture capital, etc., a menos que você tenha um ótimo networking ou seu pai seja diretor executivo. Eles geralmente não te aceitam nesse estágio inicial. Então, quem vai te aceitar são as startups, e elas são muito, muito gratas por qualquer ajuda que possam receber. Além disso, provavelmente é o estágio em que você mais vai aprender, porque as startups são muito dinâmicas. Você tem tantas opções para trabalhar em diferentes departamentos. Frequentemente você trabalhará diretamente com o CEO. Por isso, estágios em startups são meus favoritos para começar. Qual deve ser o meu último estágio? Normalmente, esse deve ser na empresa onde você quer trabalhar. Vamos supor que você queira trabalhar na BCG em algum momento. Tente conseguir um estágio na BCG. Garanta a vaga. Diga a eles que vou viajar por 3 meses pelo Sudeste Asiático e que vou voltar para trabalhar aqui em tempo integral. Isso, é claro, é o ideal a se fazer. Mas vou dar um pouco mais de orientação sobre esse assunto mais tarde na apresentação também. Como fazer atividades extracurriculares? Essa é uma questão interessante. Agora, a maioria das pessoas consegue tirar boas notas, certo? Elas entram na universidade certa e conseguem os estágios certos. Poucas pessoas fazem ótimas atividades extracurriculares e essa é uma ótima oportunidade para se destacar dos demais. Empresas como a McKinsey gostam muito disso, beleza? Eles adoram ver, tipo, esse cara, ele era um esgrimista olímpico ou um artista marcial famoso antes de começar a estudar matemática e ciência da computação. Então, esse tipo de sinalização de virtude é importante, na verdade. E há muitas ideias bem práticas que você pode fazer paralelamente que vão ficar ótimas no seu currículo, mas também vão te beneficiar muito. Por exemplo, comece um clube estudantil. Eu comecei um clube estudantil que tinha como objetivo trazer o tema do empreendedorismo para a nossa universidade, porque a nossa universidade, como eu te falei, é uma universidade alvo para consultorias e bancos de investimento. Então não havia muitas pessoas interessadas em empreendedorismo. Perguntamos, por que não convidar investidores de capital de risco? Por que não convidamos um cara do Google para nos contar quais são as tecnologias interessantes em que eles estão trabalhando? Eu comecei isso com 2 outros parceiros e foi uma grande jornada. Ainda existe até hoje. Você também pode fazer coisas parecidas. Você pode começar um clube estudantil de consultoria. Você pode começar um clube estudantil onde vocês apenas jogam xadrez toda quinta-feira. Isso também é possível. Isso só mostra que você, sabe, você demonstra iniciativa. Você pode entrar para uma instituição de caridade e liderá-la. Sabe por que digo isso? Muitas pessoas entram em instituições de caridade só no papel e depois não fazem nada.
Um ótimo exemplo é o Rotaract. Essa é a organização estudantil, é a organização jovem do Rotary. Um, e eles fazem coisas incríveis, sabe? Eles organizam uma corrida, onde as pessoas correm e então eles arrecadam doações. Eles fazem algo assim, sabe? Eles pegam roupas das pessoas, recolhem roupas usadas e enviam para a África ou algo assim. Essas são todas coisas legais que você pode fazer paralelamente. Aprenda algo, conheça outras pessoas que, na maioria dos casos, são jovens muito ambiciosos e podem ser úteis ao longo da sua carreira. Construa algo para a sua universidade. Eu sei que criei tipo um mural de classificados para estudantes, então você basicamente podia vender suas coisas, sabe? Tipo um eBay, só que para a universidade. Isso meio que não foi muito bem sucedido, mas funcionou um pouco por algum tempo. Você pode fazer isso. Você pode fazer outras coisas, tipo, sabe, algum tipo de sala de bate-papo para a sua universidade, maneiras das pessoas se conectarem umas com as outras. Por fim, você pode participar de uma organização política, desde que seja moderada e você não vá para extremos à esquerda ou à direita. Por fim, nessas coisas não tem problema nenhum ganhar dinheiro, mas eu não daria ênfase nisso. Então, se você criar um clube estudantil e houver algum tipo de taxa que você cobre para as pessoas participarem, não faça com que isso seja o foco no seu currículo, certo? Obviamente, essas coisas servem mais para mostrar que você é alguém que constrói, que inicia, que lidera, em vez de ser alguém que traz negócios. Agora falaremos sobre investment banking, consultoria, private equity, venture capital, big tech e startups. Isso é, provavelmente o tipo de conhecimento que mais falta à maioria das pessoas. Então, elas entram nessas carreiras ou entram na universidade e não fazem ideia do que existe por aí. Quais são as possibilidades? E eu também, quando era jovem, não sabia que existia private equity e que também existia algo chamado investment banking e que esses são mundos completamente separados. Então, o que eu quero te dar aqui é uma pequena introdução. Você pode se aprofundar muito mais em todas essas profissões. Vamos falar sobre qual é o caminho de estágios necessário. Como é o processo de entrevista? O que você faz lá como novato? Você sabe, então você não vai ser um diretor-gerente lá. Então, o que você faz como iniciante? O que se aprende? Como é o estilo de vida? E o salário e as oportunidades de saída? Esteja ciente de que esses são apenas os primeiros passos para um alto patrimônio líquido. Então, eu não continuaria na consultoria se meu objetivo fosse um patrimônio líquido muito alto. Mas esses são os primeiros passos extremamente importantes para alcançar um alto patrimônio líquido. Vamos dar uma olhada na área de banco de investimento. Como é o caminho de estágios para entrar no Goldman Sachs ou Morgan Stanley? Normalmente, você começaria em um banco de investimento de terceiro nível, depois faria o próximo estágio em um banco de segundo nível e, em seguida, nos grandes bancos. Então, algo como, você sabe, Credit Suisse, Citi, UBS, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank e assim por diante. Todos esses são considerados bancos de primeira linha, então é como se fosse a Ivy League dos bancos de investimento. O que também funciona bem, e o que os bancos de investimento e recrutadores gostam de ver no seu currículo, é private equity, fundos de hedge, venture capital, consultoria. Essas são todas coisas que definitivamente não atrapalham. Você pode, por exemplo, estagiar em um banco de investimento de terceiro nível, depois em private equity, passar por um fundo de private equity, seguir para um banco de primeira linha e assim chegar à empresa dos seus sonhos com uma vaga efetiva. O processo de entrevista geralmente inclui muitos desafios mentais. Quantas bolas de boliche cabem em um Airbus A380? Você precisa saber muitos conceitos financeiros, então as pessoas vão te perguntar coisas como: ok, você pode me explicar o KPM? Me explique uma análise, me explique um DCF da empresa XYZ. Por fim, a compatibilidade pessoal será considerado para todos esses empregos. Compatibilidade pessoal é: as pessoas gostam de você, você se dá bem com elas, você é um pouco desajeitado socialmente?
Essas coisas também contam. A preparação geralmente vai durar algumas semanas. E o que você faz como novato? Tem uma coisa, é meio uma piada, chama-se análise de comparáveis, mas é bem real. Você basicamente procura diferentes empresas comparáveis, sabe? Então você compara os índices delas em um preço diferente, sabe? O índice de lucro é o que a maioria das pessoas conhece. Então, basicamente, você reúne muitos dados de vários bancos de dados, coloca tudo em um Excel bem organizado, modelagem no Excel bastante, criando resumos de uma página sobre diferentes setores, sobre diferentes empresas. E sempre vai ter algumas tarefas chatas, como por exemplo, imprimir uma apresentação para o cliente, deixá-lo bem apresentável e levar para o cliente ou algo assim. Basicamente, no banco de investimento, você trabalha um pouco mais no Excel e um pouco menos no PowerPoint do que faria em consultoria. O que você aprende? Diligência, sabe? Zero defeito, como a gente chama, conceitos financeiros, obviamente. Também aprende estrutura e comunicação adequada com executivos, como navegar em um ambiente hierárquico. Muitos desses bancos de investimento, mesmo que finjam ter hierarquias horizontais, são ambientes altamente hierárquicos. E os clientes com quem eles trabalham na maior parte do tempo também não são startups ou algo assim, eles também são muito hierárquicos. Então você aprende a navegar por isso, a como escrever um e-mail que se encaixe nesse ambiente. Qual é o estilo de vida que você leva? Você trabalha no escritório na maior parte do tempo. Pouquíssimas pessoas viajam muito e provavelmente dentro dessa lista é o item em que você mais trabalha. Então, trabalhar 80 horas não é incomum. Claro, você também trabalha nos fins de semana, senão é muito difícil chegar a 80 horas de segunda a sexta-feira. O salário comparativamente é o mais alto. 150 mil dólares americanos. Na Europa, né, preciso descontar bastante, deve ser cerca de 100 mil. Um, e as oportunidades de saída normalmente são em private equity ou fundos hedge. Começar uma startup ou, você sabe, ir para a indústria, trabalhar, sei lá, na Coca-Cola como algum tipo de executivo financeiro. Consultoria. Qual é o caminho de estágio obrigatório em consultoria? Um, Uma opção seria começar em uma empresa de consultoria de médio porte, depois você entra em MBB Plus, que pode ser algo como Monitor Deloitte, Oliver Wyman e assim por diante, e então você chega na McKinsey, BCG, Bain. Se você já estagiou em um banco de primeira linha ou trabalhou em uma das 4 grandes empresas de consultoria, hedge fund ou venture capital, os recrutadores valorizam muito isso. Então você também poderia, sabe, trabalhar em uma pequena, digamos, fazer seu primeiro estágio na EUI, o próximo, fazer em uma pequena empresa de consultoria que ninguém nunca ouviu falar. E depois trabalhar e então entrar, digamos, na Oliver Wyman, certo? E então conseguir uma proposta de contratação efetiva na BCG. Esse também é um possível caminho de estágios. O processo normalmente envolve também aqueles quebra-cabeças de lógica. O principal foco das pessoas são os estudos de caso, pois são essenciais na entrevista. Eles te perguntam, por exemplo, na empresa XYZ, os lucros caíram 10%. O que aconteceu? E então você precisa chegar a uma resposta para essa pergunta de uma forma extremamente estruturada. Um, E essa também é a razão pela qual eu sugiro preparar isso por algumas semanas ou até 1 ou 2 meses, porque existe uma forma de pensar para resolver esses estudos de caso que exige um pouco de preparação e há muitos recursos disponíveis por aí. Alguns deles são pagos e custam caro, mas também existem alguns gratuitos para as pessoas que não têm recursos financeiros. O que você faz como novato? Você costuma criar muitos slides no PowerPoint, mas não precisa necessariamente fazê-los sozinho. Às vezes é só reunir os dados para os slides ou dar uma boa sugestão de como o slide pode ficar. E então o departamento de design gráfico vai montar o slide. Mas também pode, sabe, conter
Ao criar esses slides, você reúne dados novamente de vários bancos de dados, entrevista especialistas e faz anotações, por exemplo, para projetos de due diligence. Lá você pode, como alguém que é novato, ser a pessoa que liga para vários especialistas, fazendo perguntas sobre um setor desconhecido e anotando tudo corretamente. Além disso, um pouco de modelagem no Excel. Certamente menos do que em banco de investimento, e aqui também você tem algumas tarefas maçantes que normalmente você não gosta de fazer. O que você aprende? A principal coisa que eu diria é estrutura. Então, você sabe, nós também tínhamos isso no banco de investimento, mas na consultoria isso é ainda mais evidente, porque você realmente precisa pensar toda vez que cria um slide ou quando, sabe, pensa sobre processos. Em termos de design de slides, você pensa, como eu colocaria isso em uma folha de papel? Existe um conceito famoso chamado MISI, que vem do domínio da McKinsey, que significa mutuamente exclusivo, coletivamente exaustivo, que você pode, sabe, fique à vontade para procurar vídeos que falam sobre isso. Mas é essencialmente um conceito que trata totalmente de estrutura. Due diligence também zero defeitos, conceitos estratégicos e de negócios, porque é nisso que você pensa o dia todo, basicamente. E também aqui, comunicação adequada, certo? Consultoria e investimento são semelhantes nesse aspecto, pois ambos lidam com ambientes muito hierárquicos. Eu diria que as empresas de consultoria também são bastante hierárquicas. Você não vai aprender como abrir uma empresa, ok? Tem muita gente que vem até mim dizendo que quer abrir uma empresa em algum momento. Mas primeiro, eu acho que é uma boa ideia entrar para a consultoria. Não, não é. Se quiser abrir uma empresa, apenas abra. Ou trabalhe em uma startup que faça algo parecido com a empresa que você quer abrir e ganhe experiência lá, mas consultoria não tem absolutamente nada a ver com abrir uma empresa. Pode ser um bom passo. Quero dizer, eu também abri uma empresa e trabalhei com consultoria, mas não foi realmente um resultado de trabalhar com consultoria, foi mais uma correlação no meu caso, certo? O estilo de vida que você leva envolve viagens extremamente frequentes. Antes da Covid isso era comum, mas agora ouvi que algumas dessas consultorias viajam menos. Mas quando eu trabalhava em consultoria, era de segunda a quinta-feira, eu sempre morava em um hotel nas instalações do cliente. Trabalhar 70 horas não era incomum. E você tem eventos como comitês de direção chegando para os projetos, onde o trabalho realmente fica pesado, sabe? E nós viramos algumas noites em claro. Então, basicamente você trabalha muito, eu diria. O salário comparado a outros profissionais aqui é médio, é um salário bem bom e está aumentando, porque grandes empresas como a BCG tentam se adaptar ao nível salarial oferecido por esses bancos de investimento. Costumo dizer cerca de 120 mil dólares americanos ou mais. Novamente, na Alemanha, na Europa, vai ser um pouco menor em termos de euro. As oportunidades de saída. Private equity é uma área muito famosa porque você trabalha um pouco menos, recebe o mesmo ou até mais. Você pode ir trabalhar para clientes. Eu recebi algumas ofertas de emprego quando trabalhava para clientes durante meus dias de consultoria lá. Normalmente você trabalha bem menos e recebe um pouco menos, mas sabe, o pagamento por hora é muito melhor. Ou startup. Muitas pessoas vão trabalhar ou abrir uma startup após a consultoria. Private equity. Não existe um caminho típico de estágio, porque não é muito comum entrar em private equity em um cargo inicial. Isso não é muito comum. No entanto, isso não significa que não seja possível. Eu já vi isso algumas vezes. Isso pode significar que você precise fazer um pouco de networking. E em que empresas as firmas de private equity gostam de ver que você estagiou no seu currículo? É tudo a mesma coisa, sabe? Bulge brackets, ou seja, bancos de investimento, MBB, além de firmas de private equity de pequeno e médio porte, claro. E é importante você saber que existem os chamados megafundos.
Então, basicamente, Blackstone, KKR, Carlyle, Apollo, esses são, sabe, realmente o topo do topo, né? Os maiores fundos de private equity que existem no mundo. Eles realmente têm um grupo muito restrito de candidatos. Eles estão olhando apenas para alguns caras e garotas do Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, os melhores da turma. Eles geralmente contratam essas pessoas. O processo de entrevista aqui também inclui quebra-cabeças e algumas perguntas difíceis. Normalmente, o que acontece aqui é que pedem para você modelar alguma coisa. Muitas vezes pedem para você construir um modelo LBO. Eles podem apresentar um estudo de caso, como na consultoria, e avaliar seu perfil pessoal. Aqui também, assim como na consultoria, eu diria que exige um pouco mais de tempo de preparação. Então, considere algumas semanas ou 1 ou 2 meses. Como iniciante, você basicamente monta muitos slides no PowerPoint, misturando tarefas de bancos de investimento e consultoria. Então, é meio que o melhor ou o pior dos dois mundos. Você faz muitos slides no PowerPoint, modelagem no Excel, reúne dados de vários bancos de dados, você entrevista especialistas, anota e realiza tarefas entediantes. Sinceramente, acho que isso descreve muito bem. É uma boa mistura entre consultoria e banco de investimento. O que você aprende aqui é o melhor dos dois mundos. Você aprende due diligence, conceitos financeiros, mas também pensamento estratégico e de negócios, porque você não lida só com as finanças, sabe? Você não pensa só em como podemos financiar esse leveraged buyout, por exemplo. Mas aí você pensa, depois de comprar a empresa, como reverter a situação e torná-la mais lucrativa. E é aí que sua mentalidade de consultor entra em ação e você começa a pensar nas estratégias em como reverter a situação dessa empresa. Estrutura e comunicação. O estilo de vida que você leva envolve viagens moderadas, um pouco mais do que no banco de investimento na maioria dos casos. E cerca de 70 horas ou algo assim. Tem momentos em que, sabe, você está fechando negócios, então fica muito mais corrido. E os associados de PE costumam reclamar que, sabe, a rotina é bem puxada, geralmente em torno de 70 horas ou menos. Remuneração mediana semelhante à consultoria. Como novato, você nunca recebe, você realmente não recebe carry. Então, carry é como se fosse um bônus quando você trabalha em um projeto. E você recebe uma certa quantia, uma certa porcentagem do valor do negócio. Existem diferentes maneiras pelas quais as firmas de private equity pagam isso para os funcionários, mas isso não importa de qualquer forma, porque sendo um cara muito jovem, você não vai receber nada disso. No entanto, isso é uma grande parte da remuneração quando você atinge níveis mais altos de senioridade. Então, no geral, comparável à consultoria, uma oportunidade de saída muito comum são as empresas do portfólio, porque como um fundo de private equity, você adquire empresas, certo? E você trabalha com essas empresas a longo prazo. Então, é muito comum que algumas pessoas que trabalham em fundos de private equity passem a trabalhar em algumas dessas empresas do portfólio. Alguns também migram para consultoria ou bancos, embora seja menos comum. Fundando startups ou, você sabe, apenas mudando para outros fundos de private equity de vez em quando. Venture Capital. Qual é o caminho obrigatório de estágios? Isso também é menos típico. Não é uma posição de entrada comum em Venture Capital, mas ainda assim é possível. Fazer networking seria uma boa ideia. O que eles gostam de ver? Eu diria uma grande startup, sabe? Algo que não está mais no estágio inicial, mas algo que vai evoluir para o nível de unicórnio e que seja bem conhecida no seu país. Se você conseguir um estágio lá, muito bom. Experiência em banco de investimento também é valorizada, especialmente grandes fundos de venture capital como a Sequoia. Eles adoram, sabe, contratar analistas de banco de investimento porque sabem que essas pessoas sabem analisar dados e agora só vamos ensinar um pouco sobre o mundo das startups e aí deve ficar tudo certo. Consultoria. Ou, claro, a melhor maneira seria abrir uma startup e receber investimentos.
Essas pessoas muitas vezes conseguem um emprego do outro lado da mesa de negociações porque, sabe, os fundos de capital de risco conhecem esse cara, ele já recebeu o investimento, ele meio que sabe como funciona, ele já viu o processo pelo lado da startup. Agora, por que não fazemos uma proposta para ele e vemos como ele se sai do lado do investidor na mesa de negociação? O processo de entrevista é um pouco, sabe, meio bagunçado, tem aquelas perguntas de lógica. Eles também perguntam sobre seu conhecimento de avaliação. Como você avaliaria essa startup? Muitas perguntas sobre setores, tecnologias e startups do portfólio. Portanto, estude sobre isso. Se for um fundo de venture capital em biotecnologia, certamente vão perguntar sobre o setor, sua opinião e quais empresas e startups você considera mais promissoras. E nesse sentido também podem aparecer alguns estudos de caso mais simples. Já vi isso acontecer de vez em quando. Mas eles geralmente são menos exigentes do que na consultoria. Preparação, algumas semanas. O que você faz lá como novato? Aqui também é preciso gostar de criar slides no PowerPoint, já que não há um departamento de gráficos para isso. Você passa bastante tempo no Excel fazendo avaliações, analisando os dados das startups. Mas esse é um lado legal do trabalho. Você precisa se atualizar frequentemente sobre startups e tecnologias. Participar de conferências e fazer networking muitas vezes faz parte da sua função. Se você trabalha com originação de negócios, sua função é levar oportunidades de investimento ao fundo de capital de risco. Então você vai a um ou outro evento, talvez até fale lá em algum momento. Aqui também você entrevista especialistas e anota o que você aprende. Isso depende do tamanho do fundo, sabe? Você tem esses fundos muito grandes, por exemplo, se você estiver na Sequoia, onde você vai adquirir mais conhecimento financeiro, onde sua tarefa como analista é muito restrita e vai ser mais focada em modelagem no Excel. Enquanto, se você estiver em um fundo muito pequeno, é bem provável que você faça tarefas mais abrangentes durante o seu trabalho. Então depende muito do tamanho. No geral, você conhecerá o mundo do venture capital, que é empolgante e adquirirá muito conhecimento sobre startups. Como essas startups começam? O que faz uma startup ser bem-sucedida e outra não? Você também vai aprender muito conhecimento técnico profundo sobre diferentes áreas técnicas e alguns conceitos financeiros de alto nível que, claro, serão muito mais gerais do que se você fosse para o banco de investimentos, por exemplo, onde você literalmente não faz outra coisa. Que estilo de vida você tem? Você viaja pouco e trabalha cerca de 60 horas, mas isso também depende muito do fundo. O salário é baixo em comparação, e você realmente não recebe participação nos lucros ou bônus desse tipo. O salário, comparado à consultoria, private equity e banco de investimento, será certamente menor. Aqui, as oportunidades de saída para empresas do portfólio são bem mais comuns do que no private equity. As pessoas acabam saindo para algumas das empresas do portfólio, mas também para departamentos de inovação e grandes corporações, sabe, departamentos de venture capital corporativo. E eu diria que isso é o mais comum aqui nesse setor, começar sua própria startup, porque você vê tantas ideias boas, tantas startups incríveis, que em algum momento você pensa, ok, deixa eu tentar por conta própria. Big Tech. Aqui, a trajetória de estágios que você precisa ter realmente depende dos seus projetos. Se estamos falando sobre se tornar um engenheiro de software em Big Tech, o que você construiu no passado faz diferença. Você criou um app, site ou marketplace interessante? Eles também valorizam experiências em outras empresas de tecnologia no seu currículo e estágios. Coisas como fundos de hedge, bancos, sabe? Você trabalhou em um departamento quantitativo, Citadel, algo assim. E startups de um certo porte, sabe? Não aquelas super pequenas com 5 pessoas. Mas, novamente, estamos falando de startups nível unicórnio que são bem conhecidas no seu país, por exemplo. Processo de entrevista, perguntas técnicas, compatibilidade com o perfil. Preparação, algumas semanas ou meses, idealmente.
Claro, isso agora depende muito se você está se candidatando para o lado de negócios ou para o lado técnico das coisas. E é por isso que vamos encurtar um pouco. Além disso, no que você aprende, depende disso. O estilo de vida que você leva é com bem pouca viagem, pode ser bem tranquilo, sabe? Não depende muito se você está no lado de negócios ou de engenharia. Pode ser bem tranquilo. Você sabe como as pessoas no Google adoram os pequenos benefícios e vantagens que recebem no trabalho? O salário é mediano. Então, 120 mil dólares americanos. Além disso, você tem essas coisas chamadas unidades de ações restritas, RSUs. Você recebe algumas ações da grande empresa de tecnologia onde trabalha, normalmente adquiridas ao longo de 3 ou 4 anos. No geral, eu diria que o nível de pagamento é um pouco baixo. Se você considerar tudo, seria um pouco menor do que em banco de investimento e seria muito comparável à consultoria. Obviamente, você ganha mais como engenheiro do que se trabalhar no lado de negócios, mesmo que negócios. O setor de negócios também traz boas oportunidades em grandes empresas de tecnologia, como gestão de produtos. As oportunidades de saída estão em todo lugar. Finanças, startups, muitas mesmo. Muitas pessoas saem e abrem sua própria startup. Porque você tem muita gente que ama startups nas grandes empresas de tecnologia, assim como alguns empregos em indústrias mais tradicionais. Startup, acho que essa é a última, startup. Não existe um caminho típico, mas em geral, os responsáveis pelas contratações em startups gostam de ver tudo o que acabamos de discutir. Bulge Bracket, MBB Plus, P, outras startups VCs. O processo de entrevista também, sabe, pode ser bem diferente, sempre depende da posição. Então, se for para gestão de produto, eles vão te fazer muitas perguntas técnicas sobre o produto, como você desenharia certas interações com o usuário. Em desenvolvimento de negócios, perguntarão como você traria clientes para nós? E assim por diante. Então, aqui no meu caso, eu fiz algumas entrevistas em startups quando era jovem. Eu nunca me preparei por muito tempo e geralmente dava mais ou menos certo, tudo bem? Isso não significa que seja fácil. Você realmente precisa se preparar. Mas definitivamente, eu diria, é mais fácil do que se preparar para entrevistas de engenharia em grandes empresas de tecnologia ou entrevistas de estudo de caso em consultorias. O que você faz como iniciante? Claro, isso também depende muito do cargo. Quero te mostrar um panorama dos diferentes papéis em startups, certo? Você tem BD e Growth. Basicamente, você está tentando conseguir clientes para a startup. Então, isso pode ser B2B ou B2C. Operações. Você basicamente está tentando manter a startup funcionando. Engenharia, claro, você está desenvolvendo. Chief of Staff também é um cargo interessante. Você é o assistente do CEO. Você está garantindo que as coisas funcionem corretamente dentro da equipe. E gestão de produto, você é a pessoa responsável pelo produto, você está fazendo a ponte. Os engenheiros, os designers, as pessoas do marketing que estão, você sabe, conversando com os clientes e garantindo que todas essas partes concordem sobre como esse produto deve ser. O que você aprende depende desses papéis. Desenvolvimento de negócios envolve operações de vendas e ensina sobre diligência e estrutura. Engenharia, desenvolvimento, bem, isso é claro. Chefe de gabinete pode ser um pouco parecido com consultoria, às vezes. Muita organização, pensamento estratégico aqui e ali, criação de slides, estrutura, diligência, gestão de produto. Você aprende muito a coordenar equipes, pensar sobre produtos e pode ser uma ótima carreira por si só, gestão de produto. Que estilo de vida você leva? Viagens vão ser na maioria das vezes bem poucas. Funções em desenvolvimento de negócios ou crescimento às vezes exigem muitas viagens, mas geralmente são poucas. E a carga horária varia. Existem startups bem tranquilas, com carga de 40 ou 50 horas semanais e outras insanas, onde se trabalha 80 ou 90 horas. Eu trabalhei em uma startup na Austrália durante um estágio e
Eu dormi no escritório algumas vezes porque era muito exigente, mas também era legal. É uma equipe jovem, todos querem vencer e estão se esforçando. Então foi uma época divertida. O salário é baixo, ok. Então não espere ganhar muito em uma startup. Definitivamente é o mais baixo se você comparar com private equity, big tech e por aí vai. Mas, e isso é o lado atraente, às vezes você pode receber participação acionária. Agora, às vezes isso será algo como, ok, não vamos te dar participação agora, mas podemos te dar participação em cerca de 2 anos. Você precisa pensar nisso por conta própria, se vale a pena, se você acredita neles, se você consegue garantir essa oferta de alguma forma. E isso também depende do tamanho da startup. Se for muito pequena e vocês forem apenas 10 pessoas, então com certeza você deveria receber uma parte do bolo. Se já forem 1.000 pessoas, a história muda completamente. Oportunidades de saída. Venture Capital, especialmente se for uma startup que acaba sendo bem sucedida, que cresce rapidamente, então você tem ótimas oportunidades de saída para o Venture Capital. Tecnologia também é uma opção comum. E construir sua própria startup. Basicamente, se você quer criar sua própria startup, trabalhar primeiro em uma startup de alto crescimento, de preferência que já tenha recebido algum investimento, onde você sabe todo dia algo dá errado, você precisa consertar, e então sua receita dobra semana após semana. Essa é a melhor forma de se preparar para abrir sua startup. Como atingir um patrimônio líquido de US$ 1 milhão antes dos 30 ou 35 anos? Bem, vamos falar sobre isso. Na minha opinião, existem alguns pilares que você precisa acertar, e então é extremamente razoável ter um patrimônio líquido de 1 milhão aos 30 anos. E todo mundo pode fazer isso desde que você assista a este vídeo cedo o suficiente, certo? Se assistir aos 18, 19, 20, 21, 22 anos, tudo bem. Se assistir na casa dos 30 também, você vai precisar acrescentar de 5 a 10 anos a isso. E o que acontece é que basicamente você tem alguns pilares. São três. Você tem uma carreira, um negócio paralelo e precisa investir bem. E quanto à carreira? Existem algumas carreiras que permitem, sabe, você se tornar uma pessoa de alto patrimônio líquido em algum momento. E a primeira coisa que eu acho importante pensar é: existe algo que é uma carreira normal, existe algo que é uma carreira com participação nos resultados e existe algo que é um negócio. Uma carreira é quando você trabalha em consultoria. Você recebe um pequeno bônus no final do ano e se você faz um bom trabalho ou um trabalho ruim, isso realmente não importa. Isso importa só nos detalhes, porque seu bônus vai ser 5% maior. Mas quem liga para esses 5 mil, 10 mil ou 15 mil dólares? Ninguém. Isso não vai te colocar em uma faixa de renda diferente. Uma carreira com participação nos resultados, no entanto, vai te permitir participar do valor que você gera. Um exemplo muito simples é vendas. Se você trabalha com vendas, normalmente recebe uma comissão. Então, quanto mais você vende, mais você ganha. E isso é algo para pessoas que têm essa mentalidade de garra, que sabem onde querem chegar, que estão dispostas a trabalhar duro. Vocês precisam entrar em uma carreira com participação nos resultados. O que são carreiras com participação nos resultados? Ou seja, em terceiro lugar, negócios. Você é basicamente um empreendedor. Você está alavancando capital ou pessoas para construir algo grandioso. Ok, a carreira com participação nos resultados. O que são carreiras com participação nos resultados? Eu diria que a 13,5. Finanças, vendas, startup de tecnologia e consultoria. Finanças, fundos de hedge, private equity, banco de investimento, análise de ações, gestão de ativos. Essas são todas carreiras onde você tem um componente de bônus muito grande, além de um componente de participação em alguns casos, em algum momento, certo? Então, private equity.
você receberá participação. Trabalhando nessa profissão por 5 a 10 anos, estará em uma posição em que sua participação é um número de 6 dígitos muito sólido que você recebe porque fez um negócio bem sucedido. É exatamente isso que queremos ter, porque geramos milhões em valor para o nosso fundo. Por que não deveríamos lucrar com isso de alguma forma? No banco de investimento, o bônus é muito alto e cresce bastante em certo momento. Ahn, então esse é meio que, sabe, o instrumento que temos nas finanças. Ou é o carry, ou é um bônus muito grande e gordo, junto com um salário base bastante decente. Como vimos, no banco de investimento você recebe, olha, você recebe. Se você comparar banco de investimento com outras profissões, você vai para casa com o maior salário no nível júnior. Vendas, ótimo, porque você tem um componente de comissão. Então, se você trabalha em vendas B2B, você vende licenças de software extremamente caras para outras empresas. E você está indo bem, está sendo muito bem pago. É isso que queremos. Startup de tecnologia, acabamos de ouvir falar. Se você entrar em uma, tem participação acionária, é o que buscamos. Um, Depois de 2 anos ou algo assim, você geralmente já está vendo para onde essa empresa está indo, sabe? Se você não está levantando mais dinheiro, você está indo extremamente devagar. Você sabe, minha participação provavelmente não vai valer nada. Então você logo muda de startup. RSUs, as unidades de ações restritas, também são muito atraentes em empresas de tecnologia, especialmente se você conseguir entrar bem no início, às vezes até antes do IPO. Essas RSUs elas podem literalmente valer bilhões. E é isso que queremos. Em alguns casos, você também pode conseguir participação na receita de algumas empresas, mas isso é menos comum em startups. E consultoria, porque está entre parênteses. O bônus em consultoria não é tão alto quanto no banco de investimento, por exemplo. Um, então você tem menos disso. E você até tem um componente de desempenho individual, mas isso geralmente só entra em ação quando você está no nível de principal ou sócio. E quando você chega nesse nível, você já está com uns 10 anos de carreira, o que é um pouco tarde. Então, a consultoria é o tipo de carreira que eu pessoalmente trabalharia por alguns anos, 3 anos, 4, no máximo 5 anos, e depois tentaria sair e fazer algo diferente. Como, por exemplo, eu que me direcionei mais para essa área de capital de risco, porque em certo ponto é trabalho demais para um pagamento muito baixo. Então esse é o primeiro pilar. Você quer ter isso estabelecido, né, uma carreira com participação nos ganhos. Agora, não importa com o que você trabalhe, ok? Seja em grandes empresas de tecnologia ou em bancos de investimento, você vai ter tempo para algo a mais. Ok, você tem os finais de semana, você tem as noites, então não há desculpa para não construir um pequeno projeto paralelo. O que poderia ser isso? Bem, quero dizer, existem 1000 oportunidades por aí. Normalmente, porém, você deve pensar em algo que esteja próximo do que você já faz. Então não pense em, sabe, construir algo na área de biotecnologia que não tenha nada a ver com o que você está fazendo agora. Pense em algo próximo da sua área principal. Uma ótima dica é acessar o flipa.com, site onde pessoas vendem seus negócios. E geralmente não são, sabe, negócios de bilhões de dólares, mas sim algum tipo de negócio online que você pode vender por 50 mil, 100 mil, 500 mil. É só acessar a internet para ver o que estão criando. Shopify, aplicativos, negócios de Amazon FBA, fóruns, plataformas e assim por diante. E o terceiro pilar é investir. Agora, se você fizer as coisas corretamente, pode economizar 80%. Você pode ter uma taxa de poupança de 80% ou 70%, ok? Você investe um pouco no seu apartamento. Vamos supor que você invista parte do que ganha na carreira no seu apartamento. O que faz com o restante? Você já vai começar a comprar Lamborghinis e roupas caras? Não, você deveria colocar isso direto na categoria de investimentos. E o que isso faz é que de repente você tem 3 grandes fontes de renda. Sua carreira principal será mais forte nos primeiros 1 ou 2 anos.
Com sorte, depois de 2 ou 3 anos, você já estabeleceu algum tipo de negócio paralelo que está te rendendo tanto dinheiro quanto sua carreira principal. E você está investindo todo esse dinheiro. E você pode ser super conservador. Basta comprar alguns ETFs, comprar algumas ações que você acha que vão te fornecer dividendos pelo resto da sua vida. Eu, pessoalmente, investiria um pouco em cripto nesse momento com um valor de mercado de quê? Uns 2 trilhões. É uma gota no oceano comparado ao total. Em relação ao total de ações por aí, que é em torno de 100 trilhões. Então eu realmente acho que o mercado vai subir, mas isso é uma escolha pessoal, sabe? Mas essencialmente são esses três pilares, hum, com a vantagem de que esse negócio paralelo te dá uma opção de saída. Então em algum momento você pode querer se livrar disso. Mas então, se você considerar um múltiplo razoável para o seu negócio paralelo, você pode vender esse negócio paralelo. E se você simplesmente vender por meio milhão, ou talvez consiga vender por 1, 2, 3 milhões, isso te dá uma ótima liquidez para o seu próximo passo, que pode ser o que você quiser. Existem alguns pilares secundários que eu defendo. Nunca vi ninguém que seja ambicioso e ambicioso em relação ao próprio corpo e ao próprio condicionamento físico que não tenha ido longe na vida de alguma maneira. Agora veja bem, ir longe sempre depende de onde você começa, certo? Mas o que eu estou dizendo é: não seja aquele cara que se torna bem-sucedido e parece um completo lixo, fica preso em um corpo que não consegue mais aproveitar, mesmo com todo o dinheiro que tem. Sabe, tente ser o Adonis que acerta na carreira, mas também cuida da forma física e do corpo. Mens sana in corpore sano, como dizem os romanos, então tenha uma mente saudável em um corpo saudável. Especialização é extremamente importante, mas eu não diria. Então, geralmente, você pode ser três coisas. Você pode ser um generalista extremo. Então, você não sabe nada sobre tudo, basicamente, ok? É isso que você se torna se trabalhar, digamos, em consultoria por tempo demais. Você pode ser um especialista. Então, você pode estar entre o top 1% em, digamos, programação. Essas pessoas geralmente são chamadas de nerds, porque, sabe, elas só conhecem essa única coisa e realmente não conseguem se relacionar com mais nada. O que você quer ser é um polímata. Essa é a terceira categoria. A terceira opção é que você tem 3, 4, 5 coisas em que você está, digamos, entre os 10% melhores. Então, você sabe, você não é um super especialista, um especialista mundial em nada, mas está entre os 10% melhores em várias áreas. E isso, você sabe, te dá status de especialista. Algumas pessoas sabem mais sobre essa área, mas quem se importa? Ah, você sabe muito. Ao mesmo tempo, isso te ensina gestão, porque você consegue transitar entre essas diferentes áreas e será capaz de atuar em uma posição gerencial. Você é essencialmente perfil de gerente. Geodiversificação. Diversifique sua carreira de forma geoestratégica. Não trabalhe apenas nos Estados Unidos a sua vida inteira. Por que não morar em Londres ou na China por alguns anos? Ou até no Sudeste Asiático ou África? Existem tantos mercados interessantes e trabalhar em um local diferente por um tempo te dá muitas possibilidades, justamente por causa de todas as pessoas que você conhece lá, da expertise específica do país que você desenvolve. É inimaginável. E ir para a China foi uma das melhores decisões da minha vida nesse sentido. Por fim, networking, já falei sobre isso algumas vezes. Também lemos que para empregos como capital de risco ou private equity, se você quiser fazer isso logo após sair da universidade, é realmente difícil. Então, se você construir uma rede de contatos, ou seja, é uma das melhores formas de conseguir esses empregos. Além disso, quando você é jovem, você tem muita facilidade para fazer networking, porque as outras pessoas não te veem como um concorrente. Eles basicamente te veem como um jovem que eles ficam felizes em apoiar, porque você é jovem demais para ser um concorrente para eles de qualquer forma. Como se tornar um bilionário? Primeiro, vamos esclarecer.
Ser bilionário é um desafio totalmente diferente de atingir um patrimônio líquido de 7 ou 8 dígitos. Assim, é possível planejar de forma previsível. Eu quero ter um patrimônio líquido de 30 milhões em algum momento. De forma bastante previsível, você não pode planejar ter um patrimônio líquido de 3 bilhões de dólares americanos em algum momento. Isso ocorre porque o fator sorte tem influência, mas não pode servir de desculpa. Qual a principal forma de alcançar grande patrimônio líquido? Sempre será por participação acionária. Não tem como você chegar lá de outra forma, porque participação acionária é simplesmente a coisa mais escalável que existe. Ok? Então isso significa que todo mundo precisa abrir uma empresa? Não. Há pessoas que se tornaram bilionárias por terem entrado cedo como alguns dos primeiros funcionários. Um exemplo que eu já mencionei neste canal é o Jamas Party Rapatila. Esse cara basicamente se tornou bilionário ao entrar no Facebook bem no começo. Agora você pode se perguntar, onde as chances são maiores se você começar algo próprio e isso passar a valer alguns bilhões? Então, você possuindo, digamos, 10%, 15% dessa empresa nesse momento que vale 1 bilhão, entrar em uma empresa ou empreender, ambos são bem difíceis. E acima de tudo, o fator mercado tem um papel muito maior. Não se trata mais só da ideia, mas sim de toda a indústria, toda a indústria precisa ser uma indústria em grande expansão. Então você tem o componente da indústria, tem o componente do produto, ou seja, a sua ideia basicamente, e tem o componente da equipe, que todos trabalham juntos de uma forma que isso se torne um unicórnio ou um decacórnio para, sabe, te dar participação acionária suficiente em algum momento. Agora, a última coisa que quero dizer sobre isso é que temos esse componente da sorte, certo? Claro, a sorte tem um papel, mas também se trata de se colocar em uma situação onde você possa ter sorte. E se você quer quebrar essa barreira de patrimônio líquido de 1 bilhão, você só precisa se esforçar muito mais para estar nas situações certas para ter sorte, e a maioria das pessoas não se esforça o suficiente. Então, isso é tudo o que posso dizer. É realmente é sobre tentar estar nessas situações, tentar se cercar de pessoas, por exemplo, e pensar, tá, por exemplo, estar com esse tipo de pessoa poderia pelo menos me dar uma chance de em algum momento começar um negócio junto com elas. E eu sei que se eu começasse um negócio com essa pessoa, isso se tornaria um grande negócio, então seria extremamente bem sucedido. Vou tentar passar mais tempo com essa pessoa. Muitas pessoas não vão tão longe, e aí, claro, você precisa ter sorte, de certa forma, de basicamente estar no lugar certo, na hora certa. Mas só de buscar isso já é um passo importante, ok? Basicamente, não sei como me tornar um bilionário. Não existe um plano passo a passo, mas conhecer essas coisas e seguir nessa direção, eu acho que é o primeiro passo para todos nós. E então, claro, estamos tentando descobrir como nos tornar bilionários na nossa comunidade do Patreon, no Discord todos os dias. Melhores setores para trabalhar a longo prazo. Vamos encerrar com essa. Meus setores favoritos com potencial bilionário. Acho que mencionei que esse componente do setor tem um papel muito maior quando falamos em chegar a um patrimônio líquido de 1 bilhão de dólares. E alguns setores que eu gosto e que também discuti em um vídeo anterior: Web3, crédito privado, indústria espacial e sustentabilidade. Sabe, esses 4 setores já oferecem um potencial enorme sozinhos. Eles vão ser setores enormes, onde fica bem claro que qualquer um que atue nesse setor e construa algo de sucesso, que claro, vai ser só 1% das pessoas construindo algo nesse setor,
deve criar uma empresa bilionária. Gosto especialmente de fintech, biotecnologia e inteligência artificial, que é um campo bem amplo. Mas são nesses setores que eu vejo muito potencial. Se você quiser se aprofundar mais nesses temas, não deixe de conferir o vídeo que eu fiz sobre os setores que vão criar os próximos bilionários. Assim, encerramos a apresentação. Parandum, aliás, é uma empresa minha. Eu não sei por que usamos o modelo de apresentação da Parandum aqui. Espero que isso ajude. Isso é algo que eu teria adorado ter quando comecei construindo minha carreira, basicamente há uns 11 anos. Tenho quase certeza de que isso vai ajudar alguns de vocês. Se ajudou, me avise nos comentários abaixo. Se você está procurando alguém para te guiar, nós temos uma comunidade no Patreon onde o foco é justamente isso, sabe? Planejar nossas carreiras de forma estratégica. Tem literalmente um canal chamado Master Planning no grupo do Discord. Sinta-se à vontade para participar. E além disso, deixe alguns comentários. Me diga o que você acha. E mantenha a fome de crescer, a ambição e o espírito de criança como discutimos. Tchau, tchau.